Jó, o homem que perdeu tudo e encontrou Deus no silêncio. Antes de nossa história curta, comente e compartilhe com alguém. O homem que caminhou pelo silêncio de Deus sem perder a fé. Na terra de Uz, onde o vento passava lento sobre campos largos e o céu parecia mais próximo da terra, vivia um homem chamado Jó. Seu nome era conhecido não por conquistas militares, nem por títulos de poder, mas por algo mais raro: integridade. Jó era um homem inteiro, inteiro nas palavras, inteiro nas escolhas, inteiro quando ninguém estava olhando. Todas as manhãs ele se levantava antes do sol romper o horizonte. O mundo ainda dormia quando ele saía de sua tenda, sentia o chão frio sob os pés e olhava para os campos onde seus rebanhos se espalhavam como manchas brancas na terra escura. Ele respirava fundo, não para pedir riquezas, pois já as tinha, mas para agradecer. A gratidão era seu primeiro ato do dia. Jó tinha muitos bens, servos incontáveis, terras férteis e 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, cuja alegria enchia sua casa de risos e música. As festas eram frequentes e o som delas ecoava noite adentro. Ainda assim, quando o silêncio voltava e as tochas se apagavam, Jó permanecia acordado. Ele erguia um altar simples, oferecia sacrifícios e orava em silêncio, não por medo, mas por amor. Temia que em algum pensamento oculto seus filhos tivessem se afastado de Deus. Jó cuidava da alma da família como quem guarda um tesouro invisível. E enquanto a vida seguia tranquila na terra, no invisível algo se movia. Uma pergunta atravessava os céus: o homem serve a Deus por quem ele é ou apenas pelo que recebe? O nome de Jó foi pronunciado não como acusação, mas como exemplo. E ali, longe da compreensão humana, um limite foi traçado. Jó seria provado, mas sua vida seria preservada. Então, veio o dia que mudou tudo. Um mensageiro chegou correndo, a voz trêmula, as palavras atropeladas. Os bois haviam sido roubados, os servos mortos. Antes que Jó pudesse responder, outro chegou. Fogo havia caído do céu, consumindo ovelhas e pastores. Um terceiro apareceu, falando de camelos levados, sangue derramado, perdas irreparáveis. Cada notícia arrancava algo invisível dentro de Jó, mas ele permanecia em pé, como se o corpo ainda não tivesse entendido o peso da alma. Até que veio o último. A voz desse mensageiro mal conseguia sair. Falava de uma casa, de uma festa, de um vento forte. Falava de filhos, de todos eles. Jó não caiu imediatamente. Primeiro o mundo ficou mudo. Depois o tempo pareceu parar. Então, lentamente, ele rasgou seu manto, caiu de joelhos, tocou o chão com a testa e adorou. Ele não adorou porque entendia. Ele adorou porque se recusava a soltar Deus. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a prova não havia terminado. A dor entrou em seu corpo como um fogo lento. Feridas cobriram sua pele da cabeça aos pés. Coceira, infecção, cheiro de morte. Jó se sentou sobre cinzas, raspando a própria carne com um caco de cerâmica. O homem que antes era honrado, agora era evitado. As crianças o observavam à distância. Os amigos se aproximaram e, ao vê-lo, choraram. Por 7 dias e 7 noites ficaram em silêncio, e aquele foi o melhor consolo que ofereceram. Quando começaram a falar, tudo piorou. Transformaram dor em acusação, sofrimento em culpa, Deus em juiz imediato. Diziam que Jó devia ter errado, que ninguém sofria assim sendo justo. Jó ouviu, respondeu, gritou, questionou, chorou, pediu explicações. Não negou Deus, mas não escondeu sua angústia. Falava com o céu como quem segura a última corda sobre o abismo. As noites eram longas, o sono o abandonava. Ele falava e o céu parecia calado.
Ainda assim, algo dentro dele permanecia firme, uma fé que não dependia de respostas. Até que o vento mudou, um redemoinho se levantou, a terra tremeu e Deus falou. Não explicou o passado, não justificou a dor, fez perguntas que mostraram a Jó o tamanho do universo, a complexidade da criação, a grandeza de um Deus que governa até aquilo que o homem não entende. E ali, Jó caiu em silêncio, não porque perdeu, mas porque finalmente viu. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. A restauração veio, lentamente, não apagando o passado, mas dando novo sentido a ele. Jó recebeu mais filhos, mais bens, mais dias, mas nunca mais foi o mesmo homem. Ele era mais profundo, mais compassivo, mais consciente de que a fé verdadeira não é construída na abundância, mas na permanência. E a história de Jó atravessou séculos para chegar até nós, porque todos nós, em algum momento, sentamos sobre cinzas. Todos nós perguntamos, todos nós enfrentamos silêncios que doem. E Jó nos ensina que a fé não é entender tudo, mas continuar confiando mesmo quando tudo desmorona. A moral permanece viva até hoje. A fé que depende de explicações é frágil, mas a fé que permanece no silêncio, essa transforma o homem para sempre. E mesmo depois da restauração, Jó não voltou imediatamente à normalidade. Os dias seguintes não foram de celebração, mas de reaprendizado. O corpo demorou a responder. As feridas fecharam devagar, deixando marcas profundas, não apenas na pele, mas na memória. Havia manhãs em que ele acordava assustado, esperando ouvir passos apressados trazendo más notícias. Outras vezes, o silêncio era tão pesado que ele precisava sair da tenda apenas para sentir o vento no rosto e lembrar que ainda estava vivo. Os servos que antes falavam alto e riam livremente, agora se aproximavam com cuidado, não por medo, mas por respeito a um homem que havia atravessado algo que nenhum deles compreendia completamente. Ele percebia isso no olhar deles, um misto de admiração e temor. Ele havia descido a um lugar escuro e retornado diferente. As novas crianças nasceram em uma casa mais silenciosa. Jó as amava profundamente, mas o amor agora vinha acompanhado de uma consciência dolorosa. Tudo é passageiro. Cada riso era precioso demais para ser desperdiçado, cada refeição um presente, cada noite uma dádiva frágil. Às vezes, quando o sol se punha e o céu se tingia de vermelho, Jó lembrava dos filhos que havia perdido. Não com revolta, mas com saudade. Saudade limpa, sem acusação. Ele falava seus nomes em voz baixa, como quem mantém uma chama que não pode mais ser vista. E Deus permitia esse luto, porque a fé madura não apaga a dor, ela aprende a caminhar com ela. Os amigos ainda o visitavam, mas as conversas haviam mudado. Já não discutiam teorias, não tentavam explicar Deus, sentavam-se, ouviam, partilhavam silêncio. Todos haviam aprendido algo com Jó, mesmo sem admitir. Há dores que não pedem respostas, apenas presença. Com o tempo, pessoas de outras terras começaram a procurar Jó. Vinham ouvir sua história. Queriam entender como alguém podia perder tudo e ainda assim não amaldiçoar a Deus. Jó não pregava, não levantava a voz, apenas contava o que viveu. Houve dias em que eu não senti Deus, dizia, e ainda assim ele estava lá. Essas palavras ficavam ecoando no coração de quem ouvia. As noites ainda eram longas, Jó frequentemente acordava antes do amanhecer, como fazia antigamente. Sentava-se fora da tenda, olhava o céu estrelado e lembrava das perguntas que Deus havia feito, perguntas sobre estrelas, mares, criaturas ocultas. Antes aquilo o esmagava, agora o consolava, porque ele havia entendido algo essencial. O mundo não gira em torno da dor humana, mas Deus ainda assim se inclina para ouvir o homem que sofre. Havia dias de alegria, sim, mas também havia dias de silêncio,
e Jó aprendeu que ambos fazem parte da mesma fé. Anos passaram, os cabelos de Jó embranqueceram, seus passos ficaram lentos, sua voz mais suave, mas sua presença continuava firme. Quando falava, todos escutavam, não porque ele tinha respostas, mas porque havia sobrevivido ao silêncio. Quando Jó finalmente sentiu que seus dias estavam chegando ao fim, não houve medo. Ele reuniu a família, falou de gratidão, de humildade, de confiança. Não contou a história como uma vitória, mas como um testemunho. Deus não me deve nada, disse. Ainda assim, ele foi fiel. E assim, Jó descansou. Sua história não ficou presa ao seu tempo. Ela atravessou gerações, desertos, impérios, línguas e séculos, porque fala de algo que todo ser humano enfrenta, o momento em que a fé é tudo que resta.